O vídeo de hoje eu quero compartilhar com você uma história que aconteceu aqui comigo, uma experiência que aconteceu aqui comigo de sair sozinha pela primeira vez. E, na verdade, é algo que eu estava tentando me permitir viver e por muitas vezes eu não tive essa coragem de fazer este movimento, mas ontem eu rompi essa barreira, eu vivi esse processo e eu quero compartilhar algumas chaves que aconteceram ao longo dessa noite e eu tenho certeza que vai colaborar muito na sua jornada, tanto de você sair sozinha, quanto de você olhar para você, de você gostar da sua própria companhia e de você avaliar a sua mentalidade em relação às coisas que acontecem na sua vida e a forma como você lida com elas e até mesmo a forma como você pode se posicionar de uma forma diferente e assim, consequentemente, desfrutar, viver, ter presença e fazer com que seja mais leve, mais divertido. E às vezes a gente acha que é tão difícil e não é tão difícil assim. Esses dias eu estava assistindo no TikTok uma jovem que faz viagens sozinha e que vai a restaurantes, baladas, bares sozinha. E aí ela estava relatando o quanto é importante esse auto-amor, o quanto é importante você gostar da sua própria companhia e de você chegar e viver essa experiência. Eu tenho muita vontade de fazer uma viagem sozinha, de fazer um jantar sozinha, sair para jantar sozinha, sentar a uma mesa sozinha e jantar. E também sair sozinha numa noite, ir para um lugar à noite sozinha. E ontem eu consegui realizar um desses meus desejos de sair sozinha à noite. Bom, vamos lá. Eu fui me munindo de vários pensamentos ao longo do dia, descansei intencionalmente, por quê? Porque a casa onde eu fui ontem à noite era uma casa que abria às 10 horas da noite. E para quem me conhece sabe que eu vou dormir às 9 horas da noite. Então, para mim, é algo que estava saindo totalmente da minha rotina. Mas eu falei até mesmo para mim mesma, poxa, é um sábado, você pode se permitir a viver e sair da rotina e você volta logo em seguida, enfim. Não é uma coisa que vai virar corriqueira, rotina na sua vida, porque eu particularmente não gosto, sendo muito íntegra com você. Eu gosto da minha rotina de dormir cedo, eu gosto da minha rotina de acordar cedo, enfim. E aí é aquilo que a gente tem que saber o que é importante para cada uma de nós e agir mediante a isso. Mas eu queria viver essa experiência de sair sozinha. E é um movimento de autoconhecimento tremendo e de permissão. Entender isso, gente, foi uma virada de chave tremenda. Eu decidi ir para um forró, para uma casa que tenha forró, e eu me surpreendi alegremente dessa experiência. Eu até falei hoje no meu stories que eu me apaixonei pelo forró. E eu ter me permitido viver isso, eu tô alegre e contente, fez um quentinho no meu coração, que eu confesso pra você que até me inspirou a vir gravar esse vídeo. Por quê? Porque na noite foi um tremendo processo de autoconhecimento. E aí aqui eu quero relatar algumas coisas que aconteceram pra você, que eu tenho certeza que se você observar, acontece desse lado aí também. E se você começar a se questionar, a se permitir, a mudar a forma, mudar a lente como você enxerga as coisas, você pode trazer mais leveza para você. Bom, tudo começou quando eu cheguei lá na casa, eu entrei, paguei para entrar, e aí pelo que eu entendi da casa, é uma casa onde eles ensinam a dançar forró uma hora antes, e depois a casa vai ter o show de forró, como teve, tem o DJ e depois tem um show. O que aconteceu? Conversando com as mulheres que estavam lá, perguntei como funcionava a casa, aí elas me explicaram e até mesmo me orientaram a não negar uma dança, me permitir viver a dança, porque o que aconteceria que eu seria chamada para dançar. E aí, dito e feito, bom, vamos lá, né? Permita-se, Michele. Só que aí vem vários diálogos internos, que eu não sei dançar, que eu sou durona, que eu sou... Enfim, e aí uma das coisas, fazendo até um parênteses aqui, uma das coisas que eu escrevi no meu diário esse ano era que eu queria fazer uma dança para poder ficar mais, dar uma rebolada, sabe? Ficar mais solta. E eu acredito muito que a dança ela traz um lado mais criativo, um lado mais leve pra gente, né? E ainda até um dia conversando com a minha podóloga, ela falou de uma academia que tem aqui perto, enfim. Eu lembrei desse meu desejo de fazer uma dança. E aí agora, dito e feito, eu vou buscar esse hobby pra mim. E é lindo de ver.
É lindo de ver a condução, é lindo de ver os homens dançando com as mulheres, é lindo de ver a alquimia que acontece na dança. É lindo, gente, é lindo. É apaixonante de ver todo o processo envolvente da dança. Mas é aquilo, né? Você precisa se permitir viver esse processo. E aí eu fui chamada para dançar. E aí, só um outro parênteses, a casa ali ela vai ter pessoas de todas as idades. Desde o jovem, muito jovem, até o idoso de terceira idade. E foi muito bacana. E aí ontem eu tive o prazer de conhecer o senhor Cícero. Ele tinha mais de 70 anos, com certeza, porque ele tinha uma filha da minha idade, 40 anos. E aí a gente conversando e ele dançava lindamente, conduzia. E aí ele falava assim pra mim, pode deixar que eu te conduzo. E aí, de fato, ele me conduzia e ele falava, olha, faz isso, faz aquilo, eu estou aqui, pode confiar. Presta atenção nas falas dele e o quanto a gente precisa se permitir ser conduzida no movimento da dança, sabe? Se permitir sentir a música, se conectar com a música, se conectar com o movimento e se permitir ser conduzida. E a gente fica tão engessada, a gente fica tão dura. Acho que é da vida, das situações. E aí eu falei, não, quero me permitir, eu quero que seja leve, eu quero que seja prazeroso, eu quero que seja diferente. Eu tava lá pra isso, né? E aí outra coisa que eu quero até falar, gente, eu não tô bebendo. Então acaba que eu falo que quando a gente bebe, a gente fica, o nosso córtex ele desliga um pouquinho, então a gente fica menos vergonha de fazer as coisas. Então por eu estar 100% lúcida, primeiro, eu não beberia porque eu tava dirigindo, mas segundo, eu não estou bebendo por conta do meu desafio. E aí, viver essa experiência 100% lúcida exige uma autorregulação ainda maior para que eu pudesse me permitir viver. Porque quando você está sob o álcool, a permissão ela acontece muito mais leve e muito mais fácil. Então, a gente sabe disso. E quem bebe sabe disso também. E aí, dançando com o Sr. Cícero e dançando com outros rapazes, homens, enfim... tudo com muito respeito, gente. Eu achei tão bonito isso também, sabe? Eu achei muito bacana a forma como, a dinâmica como acontece as coisas na casa, na noite. E tudo com muito respeito. Tinham vários casais lá que estavam dançando e trocavam seus parceiros. E era um movimento de se divertir ali. E tinha muita gente solteira, tinha gente se pegando e tinha gente só dançando como eu estava lá também só para dançar e se divertir numa noite. Que é possível, sim. E aí, diante dessas situações que eu fui vivendo junto com cada um desses homens que eu dancei e cada experiência que foi, eu notei o quanto que eu precisava ser mais feminina, ser mais eu, confiar mais em mim, me entregar, me permitir ser mais leve, sabe? Teve falas deles, assim, pode deixar que eu te conduzo, é leve, segura aqui, apoia aqui. Aí esse senhor falou assim, apoia aqui e aqui eu sou a sua segurança. E assim eu ia e aí eu me permitia a ser levada, a ser conduzida. Outra coisa também que eu senti, e aí fica aqui até um aprendizado, todas as vezes que eu olhava para o lado, que eu tentava observar o que estava acontecendo do meu lado, eu me perdia de mim. Eu lembro de um curso que eu fiz que era uma foto onde eles estavam nadando e o nadador ele estava focado na raia dele. E o que estava olhando para o lado acabou perdendo por olhar para o lado. E aí eu lembrei dessa imagem na hora que eu olhei para o lado e falei, pô, olha para frente, olha para você, não fica se comparando. Mas foi bom eu ter olhado para o lado num sentido que por algumas vezes que eu olhei, eu vi as pessoas de olhos fechados e se permitindo viver aquele momento, né? Se entregando para aquele momento. E aí eu falei, poxa, é isso, eu preciso me entregar, eu preciso me permitir, eu preciso deixar ser conduzida. Eu fiz esse movimento para isso, eu fui lá intencionalmente para isso. Então, agora viva essa experiência, né? E aí, assim fiz, e aí fui indo e fui falando, e aí sempre conversava, falava minha primeira vez aqui, é tudo muito novo, e aí esses homens, de uma forma muito gentil e educada, conduziam da melhor maneira
a dança, e aí cada um tinha o seu jeito de dançar, e aí tinha uns que não sabiam dançar, mas tinha outros que eram craque. E aí foi legal, teve uma situação que eu dancei com um homem já bem mais velho do que eu, mas eu dancei sem ter visto ele dançar, e foi bom isso, por quê? Eu me permiti, fui lá e dancei com ele, me diverti, foi muito bacana. Depois que eu vi ele dançando, ele era um dos profissionais de lá. Ele pegou uma moça, e a moça tava com uma saia, ela tava com os cabelos soltos, tava linda. Ela dançava, ele conduzia ela, ele girava ela, nossa, era tão lindo de ver. E aí eu me questionei, se eu tivesse visto, eu não teria dançado com ele. Você vê, olha como nossa mente nos bloqueia e nos paralisa diante das coisas que a gente vê. Porque a gente fala, eu não sou capaz de dançar tão bem, tão lindamente quanto ela. E aí é sobre não se comparar e entender que cada um tem seu jeitinho de dançar. E ontem eu pude experimentar isso, porque tinha homens que não sabiam conduzir da forma que outros homens me conduziram, mas foi tão bom quanto. E aí é sobre você viver a experiência, né? É sobre você estar presente e se permitir a viver isso. Uma outra coisa também que eu me policiei muito, e aí foi um exercício de autoconhecimento, de todas as vezes que eu errava, eu me sentia muito mal, eu sentia vergonha. E aí eu falava assim, poxa, errei de novo. Porque aí eu perdi o compasso do passo da dança. E aí eles, não, só continua, só continua. E aí vem muito um exercício que eu falo pra mim mesma. Você caiu, levanta e continua. Para de ficar olhando, sabe? Para de ficar remoendo os seus erros. Permita-se continuar a viver. Volta, que aí você volta pro passo e as coisas vão fluindo. E aí isso vem um exercício assim de, cara, quanto a gente se culpa por errar, quanto a gente se diminui por errar, quantas vezes a gente paralisa e desiste quando a gente erra. E eu falo que bom você se torna. E você se torna vivendo, testando, dançando, gravando, agindo, pedalando, correndo. E aí você vai melhorando cada vez mais à medida que você se permite passar pelo processo. Então, aquele negócio, suporte o processo, né? E não, é sobre não desistir diante da jornada. E eu falo isso e às vezes, por muitas vezes, eu me pego constrangida diante dos meus erros, né? Então foi um exercício também tremendo de olhar para isso e continuar com leveza. Uma outra coisa também que veio para mim, eu não lembro onde eu ouvi isso, foi alguma coisa que eu tava vendo sobre ser mais feminina. Eu não lembro onde foi, sendo muito íntegra, e se alguém souber, fala aqui para mim nos comentários para eu poder dar os créditos. Essa mulher estava instruindo sobre como a gente precisa ser mais feminina. E começa com pequenas atitudes. E aí ela fez uma analogia do óvulo e do espermatozoide. O óvulo, ele fica ali e ele espera ser encontrado pelo espermatozoide. E nós, mulheres, precisamos ter essa postura de ser encontrada, de permitir ser encontrada, de ser vista, de fazer este movimento de nós somos o óvulo e permitir ser vista pelo espermatozoide. E aí ela trouxe uma analogia, e aí eu me vi certinho na analogia dela. Toda vez que você chama o Uber, você é aquela que fica lá esperando ou você já tá indo atrás do carro? Eu sou essa. Eu já tô indo atrás do carro. Se eu vejo que o carro tá chegando, eu já vou indo, entendeu? Permita-se esperar o carro chegar. E aí, gente, eu lembrei dessa história quando eu tava dançando e toda vez que eu era chamada para dançar, de que eu preciso ser mais feminina, eu preciso esperar, eu preciso ter calma, ter paciência. E aí, é uma característica que eu luto contra mim mesma, no sentido de querer ir lá e agir, ir lá resolver. Não que isso não seja bom, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer. Mas em determinadas situações da vida, a gente precisa aprender a esperar. A gente precisa aprender a se permitir ser encontrada. E esse foi um exercício ontem para mim, onde eu agi ativamente dessa maneira, de ser encontrada, de ser convidada, de me permitir dançar, de me permitir ser conduzida, de me permitir aprender, de me abrir para o novo. E aí tem uma frase do filme da... como é o nome? Do Grey's Anatomy, que a Meredith, ela fala assim, que a gente precisa vencer a montanha. Eu não vou lembrar a frase exatamente, mas eu vou trazer o contexto dela, que é, a gente precisa estar disposto a subir a montanha.
E subir a montanha é desgastante, dá trabalho, é desafiador, a gente tem medo, a gente pensa várias vezes em voltar. É o novo, né? Quantas vezes a gente paralisa diante do novo? E só que você pode se surpreender com a vista quando você chegar lá em cima. E de fato, eu me surpreendi com a experiência que eu vivi lá, de estar lá, de conhecer pessoas, de bater papo, de estar 100% sóbria e viver uma noite extremamente agradável, na qual eu me diverti muito, no qual eu dancei, na qual eu saí de lá suada e alegre, feliz e contente. E aí eu quero, pra gente finalizar esse vídeo, eu quero trazer alguns pontos importantes de cuidados que eu tenho neste movimento. E aí eu quero até mesmo salientar que eu já tinha saído outras vezes, só que eu saio com a minha irmã, eu saio com pessoas que eu conheço, mas sair sozinha foi a primeira vez. E a minha irmã sempre me falava, vai sozinha, vai lá, entendeu? Tanto é que na sexta-feira eu tava pensando nisso, mas aí acabou que o lugar que eu queria ir não ia abrir na sexta. E aí, gente, eu deito aqui e vou dormir. Pra mim, eu não, sabe, é contra-intuitivo pra mim, sendo muito íntegra com você. E aí aqui eu tô tendo um auto-exercício de avaliar também se eu gosto de sair, por isso que eu falo que a gente precisa experimentar pra gente poder até mesmo falar se a gente gosta ou não. Por quê? Porque eu venho de um casamento longo. E pra mim, eu gosto de estar a sós, eu gosto de assistir um filme, eu gosto de tomar um vinho em casa, eu gosto de preparar uma comida, gosto de sair para jantar, eu quero esse movimento de sair para jantar, mas acompanhada. E aí eu falo que é um exercício que eu preciso entender que isso que eu gosto é para eu fazer acompanhada, e eu estou sozinha no momento, então tá tudo bem, um dia eu vou viver isso aqui, na hora certa. Mas eu tenho que só entender que eu posso viver outras experiências também e eu posso gostar delas. E aí eu me permiti viver essas outras experiências. Eu tenho certeza que não vai ser uma coisa que vai virar rotina na minha vida, que eu vou fazer constantemente, porque quebra a minha rotina de sono, de treino, de descanso. E eu sei o quanto isso é importante para mim, o quanto isso é valoroso para mim. Mas eu aprender a que eu posso quebrar minha rotina e eu posso fazer coisas diferentes, isso é um exercício tremendo para mim também, no sentido de que é gostoso. Eu posso gostar da vista que eu fui lá e experimentei e me desafiei a viver. E aí aqui voltando sobre algumas coisas que eu tomo cuidado em relação quando eu saio, e até mesmo ou quando eu tô ou com a minha irmã ou com alguém, ou agora sozinha, mais do que nunca sozinha. É nunca falar que eu tô sozinha. Entendeu? Nunca falou que eu estou sozinha. E aí, se você chegar, mulheres, conversar, se ambientar. E aí, tomar cuidado com as coisas que você traz ali, as falas que você traz ali em relação a você. Eu falo que uma mulher sozinha, ela tá mais vulnerável. Ela tem que ter atenção. Mas é aquilo. Eu não fico alimentando esses pensamentos, porque eles vêm pra me parar, pra eu não ir, tá? Mas aí eu me conecto sempre assim, eu tô protegida, Deus tá comigo, eu vou passear, eu vou me divertir, vai ser legal, eu vou me permitir e vai ser seguro, eu vou e volto em segurança. E aí eu me imbuo disso, gente, de verdade, assim, eu acho que é fundamental a gente se imbuir disso. E dito e feito, aconteceu, eu fui, voltei em segurança, não me senti medo nenhum, não senti nada, muito pelo contrário, foi tranquilo, foi leve. O objetivo desse vídeo é que sair sozinha é um ato de coragem, eu confesso pra você. E foi libertador viver essa experiência e ela foi extremamente rica, extremamente valiosa e foi um ato de permissão para mim mesma. Para eu ver o quanto eu estou disposta a me abrir para o novo, né? Porque eu fiz vários movimentos ao longo desse tempo de remover o velho para que o novo entre. E eu preciso agora me abrir para esse novo entrar. E esse era um dos movimentos que eu queria viver, que eu queria sentir, que eu queria me permitir passar. E eu tô contente e feliz, e eu te encorajo também, se às vezes você tem essa vontade de fazer algo sozinha, lembra, é muito mais sobre você do que sobre os outros. As pessoas que estão à nossa volta, elas não estão nem aí pra você. Essa é a realidade, essa é a verdade. Então para de ficar preocupada com o que os outros vão achar. É muito mais sobre você. É sobre você se permitir, é sobre você alimentar esses sentimentos que te favoreçam, que te encorajam, que te permitam a viver essa experiência. E vai lá e faz. E o que de pior pode acontecer? É você não gostar. E se você não gostar, você pega as suas coisinhas,
sai de mansinho e volta para o seu destino inicial, que é a sua casa. O que de pior pode acontecer? Nada. Nada. Essa é a realidade, né? Só que se você não se permitir viver, você não vai saber se você gosta ou não. E isso vem sendo um mantra pra mim, no sentido de que se eu não testar, se eu não tentar, se eu não me permitir, eu não vou saber se eu gosto ou não. E aí, eu adorei. Eu me permiti viver essa experiência e foi incrível. Então eu espero que tenha feito sentido eu compartilhar essa experiência com você. Lembra, é muito mais sobre você, sobre o que tem aqui em você, do que sobre os outros. Passa por esse processo, se permita viver algo diferente na sua vida, não deixe o medo te parar. Não é só sobre sair sozinha, é sobre qualquer coisa que você deseja viver, que o medo vem te parando. Permita-se viver essa experiência e você vai ver que às vezes o monstro que você cria pode ser algo surpreendente. Um beijo e até o próximo vídeo.